Bur Visvathat Tet Savitur Veriam Berigo Disagnimahi Dionah Prachodayat. Ok, estamos iniciando então mais um encontro. Quero agradecer a todos que estão acompanhando mais uma vez nossas imagens. Nós estamos indo então para o 18º vídeo, falando sobre Yoga Sutras, mas nós temos mais 2 vídeos em nosso canal, introdutórios, que falam sobre a base, sobre uma base das atividades do canal. Eu recomendo cada uma das pessoas que aqui chegam a assistirem esses 2 vídeos, porque esses 2 vídeos trazem de uma forma elaborada um conteúdo do que este canal de verdade representa. Muitas pessoas chegam aqui, encontram o nosso canal, encontram a quantidade de vídeos expostos e acreditam que nessa quantidade de vídeos expostos, que na quantidade de todo esse material que nós estamos disponibilizando, vão encontrar assunto de alguém versado, de alguém entendido, de alguém que tem um amplo conhecimento, um domínio sobre os Yoga Sutras. Na realidade não, vocês vão estar encontrando ali simplesmente um estudante, por assim dizer, anônimo, do cenário do Yoga Brasil, anônimo no sentido de que apenas é um leitor, apenas é a pessoa que absorve a leitura dos Yoga Sutras, mas que tem um grande desejo, uma grande vontade de expor o que entendeu, de expor a sua forma de conhecimento, baseado nos vídeos que a gente assiste através do YouTube, baseado na conduta, na forma de que outros apresentadores apresentam o tema. Então nós viemos aqui com esse objetivo de estar trazendo também uma colaboração mediante a nossa compreensão. Então, ou seja, nós não somos hoje um douto, nós não somos hoje um intelectual sobre o assunto, e nós não somos hoje um professor, um mestre, um guru, por assim dizer. Nós somos um aprendiz, mas dessa forma a gente traz a nossa colaboração, tenta somar à frente de tudo isso, com as intuições que nós recebemos acerca dos estudos dos Yoga Sutras. Esse nosso canal, então, ele adota a seguinte metodologia. Nós apresentamos um sutra, um aforismo por cada uma de nossas edições, um aforismo por cada um dos nossos encontros, em questão de um tempo, de um espaçamento de 1 hora. Dá para nós debatermos muito bem o tema, dá para nós ampliarmos, dá para nós destrincharmos, dá para nós trazermos exemplificações práticas do cotidiano diário sobre o que o Yoga Sutra que nós estamos estudando, estamos lendo, traz como observação. Muitas vezes eu falo em aula, vocês deletem essa palavra e sempre levem por vídeo encontro. É apenas um defeito, desde que apresentam, é apenas um defeito de abordagem desse que fala. Na verdade, são vídeo encontros, Não podemos caracterizá-los como vídeo aula, por não ser eu um professor, mas uma pessoa que tem um amplo desejo de colaborar, um amplo desejo de instruir-te, um amplo desejo de somar-te a ti e aproveitar, claro, aqui embaixo, disponibilidade dentro da janela do YouTube, aqui embaixo você trazer seu comentário, pegar meu número de WhatsApp e assim vir somar junto com a gente, tá? Ok, introdutório feito mais uma vez. Eu quero destacar que nós estávamos falando sobre um assunto muito importante, tanto que você vai ver que isso aqui é a parte 2 desse assunto. É um assunto muito extenso, é um assunto muito vasto, é um assunto que empregaria uma ordem de umas explicações, uma ordem de explanações, uma ordem de abordagem ampla, para que nós possamos tirar toda e qualquer dúvida espúria, porque essa seria uma grande base para o entendimento que vai vir depois. É uma grande base sobre a construção de que nós estamos fazendo aqui, para entender o que é os Yoga Sutras. Até mesmo o vídeo anterior eu comentei isso, porque tudo é um fio. Tudo é um fio que foi desmembrado em outros pequenos fios, mas que todos eles se interconectam e formam a base do conhecimento do yoga. Então o objetivo desse canal, o objetivo desses vídeos, não é nós fazermos a leitura do que está ali, do Yoga Sutra, da visão de time, não é isso. É nós
destrincharmos o que nós absorvemos das nossas leituras, das nossas meditações e entregar para você. Talvez muitas horas que você empregaria para poder compreender ou para poder somar-se em compreensão o material que nós vamos aqui passar, quem sabe nós já estejamos passando para você nesses materiais em tão pouco tempo. No encontro passado, nós estávamos comentando a falar sobre Samadhi, né, sobre esses estágios de Samadhi. Há uma grande confusão sobre o que realmente é Samadhi. As pessoas muitas vezes acham que Samadhi é apenas um estágio. Na verdade, Samadhi ele é precedido de alguns estágios. Esses estágios eles se culminam depois da contemplação. Depois do estágio de contemplação, há um estágio de concentração, nós já mensuramos aqui, já falamos a vocês. Depois do estágio de concentração, há um estágio de contemplação. Posteriormente ao estágio de contemplação, aí sim nós atingimos Samadhi, ou Samadhi, como algumas pessoas falaram. Esse Samadhi, ou Samadhi, é traduzido muitas vezes na linguagem portuguesa como êxtase. Mas a palavra êxtase não abrangeria a totalidade sobre o tema, mas é a palavra que mais se aproximaria para definir o que é um samadhi, um estado de êxtase. Êxtase, na compreensão do nosso português, entre outras conotações, dá uma sensação de um prazer extremo, dá uma sensação de algo que te fica, aí não consegue definir e tal, dá uma sensação disso, de algo que é muito amplo, mas que traz um certo prazer, uma certa gama de um exagero de, sabe, uma sensação mais ou menos parecida com isso. Por isso que é definido nessa palavra, um êxtase, a pessoa fica extasiada, a pessoa entra num transe, espuriamente daria para se definir dessa forma, mas é uma libertação. A consciência chega a um grau tão elevado de libertação que ela entraria, por dizer, em um outro estágio no qual ela estaria mais liberta, mais liberta. A consciência traz um conhecimento incrível desses estágios de Samadhi. Só que quando nós falamos que nós atingimos, eu falei agora há pouco, para você, concentração, contemplação e Samadhi, nós estamos entrando em um primeiro estágio de Samadhi. Samadhi, a partir desse primeiro estágio, ele é acompanhado de mais outros 3. Esses outros 3 estágios que eu estou falando são estágios ainda no domínio dos gunas, que seriam o domínio da matéria. Só que uma matéria mais depurada, a matéria nos outros 4, eu vou usar uma palavra, não seria a palavra correta, mas seria subplanos, submundos, mundos da consciência, extras-mundos, que nós temos. Lembrando, e sabendo todos, que nós temos aí uma totalidade de 7 mundos até chegar à consciência suprema divina, a consciência de Deus, essa consciência cósmica, que todos nós viemos buscar. Posteriormente a esses 4 estágios, nós temos um mergulho, nós temos um mergulho firme, nós temos um mergulho na realidade. É o momento em que o eu ele não está mais voltado à busca, a sua busca de descobrir-se ou desdobrar-se em Samadhi nos 4 estágios anteriores, que é os estágios de gunas, é o estágio da matéria. É o momento que eu desdobro a matéria, eu faço desdobramentos compacti, a minha mente ela observa para fora, ela está observando para fora, ela utiliza-se do exterior para poder focar-se nos estágios de Samadhi. Lá não, chega um momento que eu já descobri tudo que tem externo, eu já domino o Paktri, eu tenho o domínio do Paktri e eu preciso fazer o último pulo, que é conhecer a mim mesmo. Aí eu volto para o absoluto, aí eu volto-me para a descoberta verdadeira do eu, do iluminador, do buscador, o eu superior que é iluminar-se a si próprio, que é conhecer-se a si próprio. Aí é um estágio maravilhoso, A gente vai chegar ali nos vídeos mais adiante, vai ter uma tentativa de uma descrição do que é isso. É uma tentativa muito espúria, mas ao mesmo momento dá um prazer muito grande. No meio de tudo que eu falei, é um grande resumo, Trouxe um grande resumo que traz uma grande luz sobre o que é o Samadhi. Traz uma grande luz, o que é já o Samadhi. Mas os Yoga Sutras, eles trazem os mínimos detalhes de tudo isso. O que são formas de concentração, o que são formas de contemplação, o que é uma contemplação. Aí ele vai explicar cientificamente, minuciosamente, o ato de você contemplar. Você vai trazer orientações do que é o primeiro estágio de Samadhi, que nós estamos falando no vídeo anterior, que é Vitarka. Vai falar do segundo estágio de Samadhi, que é Vikara,
ou Vikará, né, ou Vikara, né, vai estar falando sobre esse estágio, vai falar do estágio de Ananda, que eu estava muito confuso no vídeo anterior, ele falava toda hora Amanda, é a Ananda, né, Ananda, vai falar do estágio também de Asmitã. Esses 4 estágios são denominados pelo nome de Sabija Samadhi, ou Samadhi com semente. A semente que é utilizada é uma matéria, algo material, é algo externo, né? Algo que nós precisamos utilizar-se materialmente, algo que nós precisamos utilizar-se de um experimento que nós tivemos, alicerciado em Smriti, em memória, porque ele fica fundamentado em nossa memória, nós apenas fixamos, você viu no vídeo anterior como nós comentamos sobre isso, como nós detalhamos sobre isso, para posteriormente, depois, né, dentro desse estágio de Vitarka, passar aos demais estágios, né, conseguir passar aos demais estágios. Aí existe, né, deixa eu só fazer o fechamento aqui que eu me confundi. Aí existe esse nome Sabija Samadhi, né, dentro desses estágios. Para depois que passar os estágios da matéria, que seriam 4, né, que eu acabei de citar, Vitarka, Vikara, a Ananda e Asmitá, depois que passar por esses estágios, aí ele vai para Nirbija Samadhi. É um Samadhi sem semente, é o último pulo, é aquele pulo que eu estava falando para vocês, que o conhecedor chega à autorrealização e encontra-se no Sutra do vídeo de número 3 dos Yoga Sutras. Você pode assistir, que é o estágio de libertação, de liberdade. Você pode assistir, esse vídeo já está disponibilizado também em nosso canal. Então, esse vídeo, esse áudio, esse que nós estamos estudando, que nós fazemos apenas uma introdução na parte 1, é isso que vai abordar aqui. Ele vai trazer essa abordagem, essa orientação, porque ele fala de 2 pontos. Esse sutra em específico, né? Esses 2 sutras que nós vamos ver agora em sequência, que é o 1.17, né? O sutra da seção 1, de número 17, que fala de Sampranjñata Samadhi. Talvez eu esteja falando errado a palavra, eu falei que eu não tenho domínio de sânscrito, e fala também de Asampranjñata Samadhi, né? Fala dessas 2 palavras. Então significa que está falando de um ponto e falando de outro ponto. Apesar de terem os nomes muito semelhantes, eles são coisas diferentes, correlatadas. O que é correlatadas? Uma depende da outra, uma vem na sequência da outra. O que é importante ver que essas informações já tiram qualquer dúvida de qualquer pessoa que esteja tentando, né, tentando ser o buscador, tentando compreender um pouco mais sobre yoga. Muitas vezes as pessoas falam assim, né, ele meditou e mergulhou na realidade. Nossa, ele chegou ao estágio de Samadhi, está liberto. Nunca vocês levem a tal fato a sério. Porque vocês observaram que existe 4 estágios. Todos nós temos, né, que passar por esses 4 estágios para depois dar o mergulho na realidade. Como eu comentei, tem pessoas que ficam vidas presas a um estágio. Tem pessoas que chegam, conquistam um determinado estágio, mas nas próximas sucessões de vida ficam retidos até mesmo do próprio caminho do yoga, em virtude do que o seu corpo, em virtude do que aquela personalidade, em virtude da lei do karma, o que o karma tem para ele e os seus samsaras, né? Tudo isso misturado, tudo isso está misturado. O vídeo 1 traz toda essa abordagem. Nós estamos falando desse Sampranjñata e essa Sampranjñata Samadhi, nós estamos tentando fazer uma analogia, muito tosca analogia, que era um inflar, né? Como se fosse, nós inflaríamos a nossa mente, nós fazíamos a contemplação, né? Nós encheríamos com o quadro, a imagem que nós queríamos formar, aquela imagem, e aquela imagem passaria a ser somente ela ocupar, citar naquele exato momento, e ela, no primeiro momento, ela fica desfocada, destoada, mas a gente vai treinando, nós vamos fazendo ensaios, nós vamos fazendo treinamentos, nós vamos fazendo toda vez, né? Toda vez nós vamos focando, direcionando nossa mente até que nós consigamos, em determinado momento das nossas meditações, focar aquele quadro. Quando aquilo preencheu a tua mente, quando aquilo, né, a tua consciência assenhorou-se de tudo aquilo e ela conseguiu reter essa imagem em sua plenitude, 100% vívida e límpida, 100%, nada de coisa espúria, nada, 100%, ela atingiu o estágio de Sampranjñata Samadhi.
Perceba, quando você consegue atingir isso para ir para a Asampranjñata Samadhi, que é a mesma situação, é o mesmo estágio dessa máxima contemplação, dessa contemplação super elevada, é o mesmo estágio, você retém a tua mente preenchida, cheia, ampla, mas porém a imagem tem que ser suprimida. Aí, o que é essa suprimição de imagem? Mesmo que nós estejamos no primeiro estágio de Samadhi, e essa mentalização, essa imagem esteja totalmente parada, nós temos que entender que este mundo no qual nós vivemos, esse ponto que nós vivemos, mesmo a imagem parada, ainda ela encontraria-se em um movimento dinâmico, mesmo estatizada, porque Chitar só vê em quadros, mas esses quadros são quadros, por assim, em looping, repetitivos, mas eles estão ali. Aí, em Asampranjñata Samadhi, nós temos que abandonar essa semente, suprimi-la. Né? Nós temos que suprimi-la. Quando suprimir, nós vamos entrar num espaço, entre aspas, vazio. Não é isso, mas é uma denominação que se utiliza pelos yogis, que é chamada a nuvem, né? A nuvem de Asampranjñata Samadhi. E aí nós vamos, depois dessa nuvem, conseguir fazer com que a consciência dentro desse estágio, que não é uma passagem assim, não é assim, ela demora-se, dependendo do seu grau evolutivo, aí nós emergimos no próximo plano. Aí a imagem reaparece com uma amplitude, uma limpidez, uma nitidez, um conhecimento. Só você resumir, aí o buscador transforma-se no buscado, né? O buscando, ele funde-se, né, funde-se em sua própria mente aquela imagem. Aí, tudo que você quer extrair daquele conhecimento, daquela expressão, daquela expressão matemática, daquele pratyaya, que seria todo aquele conteúdo que está colorindo o Chitar naquele momento, você transforma-se em um senhor daquele objeto. Você passa a conhecê-lo. Eu vou usar um exemplo. Vamos dizer que nós pegamos uma fruta e eu quero entender tudo sobre ela. Aí eu vou ter que receber informações do seu arquétipo, informações para tudo que ela serve, de tudo que ela serviu, olha, eu tenho, enfim, é imensurável as informações que você se adquire com tudo isso. Então nós temos que compreender, e o livro vai explicar para a gente, sobre esse estágio. Então a parte 1 serviu para nós trazermos uma metodologia, uma mecânica de que tudo é. Agora nesse vídeo, você já tendo a primeira parte, que é apenas um introdutório, eu vou, eu volto, eu falo, eu entro um pouco, eu retorno, eu falo sobre concentração, eu falo sobre reter, aí quando você reteu, você conseguiu firmar, falei sobre exercício de vela, falei um resumão de tudo, para você se apropriar dessas informações, apropriar agora essa informação mais dinâmica, para nós podermos adentrarmos ao texto. O texto, ele é longo, observa aqui, ó. E eu vou trazendo trechos e vou comentando por esses trechos, e eu falei no vídeo anterior e repito nesse, não sei quantos vídeos isso vai dar, mas é interessante, mas eu tenho convicção e tenho já dentro de mim que enquanto for necessário produzir partes para esse vídeo, assim procederei. Eu não darei continuidade sem sentir que resolvi este assunto. Então você vai ter mais ou menos, acredito eu, além dessa segunda parte, uma terceira parte para concluir este assunto desse sutra. Aí quando nós concluirmos o próximo sutra vai ser muito simples, muito fácil, vai trazer algumas explicações técnicas apenas do fechamento de Asampranjñata Samadhi. Aí você fica muito tranquilo que isso não vai finalizar o assunto, porque vídeos mais adiante vão pegar, nós vamos estar falando disso aqui. Depois os sutras mais adiante, eles fragmentam cada etapa do processo, isso lá pelo vídeo de número 41, né? Agora, claro, vai ser mais vídeos, pode ser até 45 vídeos, vai fragmentar, vai pegar novamente o assunto e vai trazer fragmentado cada passo. Aí você vai ser você vai ter uma ampla compreensão de como funciona todas as etapas de Samadhi até o estágio de Vitarka. Vale destacar que não é feito nos Yoga Sutras nenhuma busca para expor os outros estágios, mas diz que para buscar os outros estágios depois é de uma forma semelhante. E aquele que chega ao primeiro estágio, ele autoconfere-se a busca dos outros estágios. O que é autoconferir-se a busca dos outros estágios? Ele começa a ter as noções, ele começa a ter o embasamento, ele começa a ter a técnica, ele começa a usar de base o que ele aprendeu, que aquela base vai preencher junto com as lacunas que vai sendo adquiridas para o conhecimento dos outros estágios.
tá? Então isso é importante você saber. Vamos para a leitura até que enfim, né? Nós vamos conseguir entrar na parte da leitura. Nós estamos já chegando aí praticamente aos 10 minutos, 8 minutos finais, né? E nós vamos fazer a leitura. Primeiramente, nós vamos ter que entender essas palavras técnicas em sânscritos, né? Para poder ter a própria compreensão do que quer dizer tudo isso. Eu vou fazer a leitura, vai estar muito claro para você agora, com toda essa introdução que já foi dada. Até falamos muito mais acima né, do que o próprio Sutran diz, falamos até assuntos a mais, mas esses assuntos a mais vão servir para a consciência expandir. Tá? Vamos lá então. Sessão número 1, Sutran de número 17, que fala assim na sua tradução etimológica, segundo, né, a visão de Taimini fazendo a exposição do aforismo. Vamos lá então. Sampranjñata Samadhi é aquele que é acompanhado por raciocínio, reflexão, bem-aventurança e sentido puro de ser. Está observando essas colocações? É muito importante você observar o que o próprio título traduzido, né? Não que essas palavras que estão ali em cima, Vitarka, Vikara, Ananda, Asmita, significam isto, né? Não significam isto. Até quero mostrar para vocês que tem outras palavras escritas. Tem Sampranjñata Samadhi e tem aqui escrito também Anagumat, que depois nós vamos ver o que é. Depois nós vamos ver o que essa palavra significa também. Está tudo junto ali. Mas eu quero dizer para vocês que nós temos que refletir o que Taimini quis dizer. Sampranjñata Samadhi é chegar ao Samadhi com aquela retenção daquela semente. Te lembra que eu falei? A semente, o quadro, ele vai ficar estático, ele vai ficar ali, você vai reter, ele vai inflar, vai ficar 100% colorindo a tua mente, vai ficar estático, mas não parado, ele fica estático, dinamizado, porque parece que fica o quadro em looping. Vocês vão entender por que eu estou falando isso, porque ele não pode ser o último quadro do último nível, porque o quadro no último nível ele não pode ser, nós estamos analisando no primeiro nível, e o primeiro nível está envolto ainda em muitas gunas, né? Em muitos graus de gunas, do movimento de Bhaktri, né? Então não pode ser, por isso que ele não fica totalmente estatizado, apesar de na nossa visão estar parado, mas ele não está. É como eu falei para vocês no vídeo anterior da lâmpada piscando, a gente não percebe, não vê, mas está piscando a toda hora, as elétrons caindo, tá? Enfim. Busca lá no outro vídeo que você vai compreender. Então nós temos que ver que o Taimini, ele fala acompanhado por raciocínio. O que é raciocinar? Raciocinar é ficar assim pensando, né? Ai, como é que é assim, é assado, é desse jeito. Então nós começamos a ver que a concentração, que é buscar confinar a consciência em um determinado ponto, centrar a consciência, abstrair o mundo externo, ela começa por raciocínio. A gente começa a ver então que as nossas meditações, elas não começam, né? Nós vamos começar a raciocinar. Como é que eu vou fazer? Eu estou aqui lutando, eu estou aqui tentando. Isso, puxa, agora. Aí tua mente um pouco devaga, foge, fica nebuloso, fica nebulado, você fica, sabe? Você fica nesse raciocínio construtivo. Esse raciocínio construtivo ninguém sabe quanto tempo vai levar. Vai variar de personalidade para personalidade. Tem uns que chegam aqui, pá, pum, pum, pá. Tem uns que levam anos e uma vida e não conseguem, que talvez seja o meu caso, que faz muitos anos que eu medito e eu não consigo ainda, porque eu tenho muito trabalho de base para fazer. Eu tenho muito trabalho de domínio de emoções, eu tenho muito trabalho de asanas, né, de domínio de corpo, respiração, pranayama. Bom, enfim, você vai ter a oportunidade de ver tudo isso. Eu sou aprendiz, eu estou na fase iniciante do yoga. E aqui fala também reflexão. Então, te raciocina, te reflete, né, ou reflete aquela imagem. Agora, a reflexão é na própria imagem, né? O que é aquela imagem ali? Eu vou dar um exemplo aqui de uma fruta, eu vou usar maçã, tá? Maçã, né? Aí eu tô retendo uma maçã na minha mente. Olha, ela tem um cabo, né? Ela tem o cabinho em cima. Ela é vermelha. O que é essa cor vermelha? O que sentimentos? Olha, qual é o sentimento que me traz essa imagem? Olha, eu consigo... Eu tô verbalizando, mas na verdade tu tá refletindo interno, né? Olha, eu consigo perceber que eu tô... Ela me dá uma sensação de salivação no corpo, mas como? É só elétrons, né?
Eu sei por inferência que é só elétrons e tal. Tá entendendo? A gente está se aproximando, a gente está criando uma concentração, a gente está criando metodologias para trazer a mente focada àquilo lá. Percebe? E tu vai ver que uma coisa incrível, os teus sonhos ficam mais nítidos, teu estado de sonhos, de sono, né, de nidra, com sonhos, nossa, é muito mais nítido, é muito mais límpido. Até parece que quando você vai dormir, você sente que só teu corpo está dormindo e você está ativo, teu espírito está ativo, acordado, trazendo muitas informações. Você se acorda com teu corpo descansado, mas porém, você parece que não dormiu, e você fez várias atividades, você obteve vários ensinamentos. Nossa, é incrível, é incrível. Aí fala aqui bem-aventurança. Né? Bem-aventurança. A bem-aventurança é quando você consegue realmente fazer a estatização do quadro. Eu pelo menos refleti, minhas reflexões, as minhas meditações me levou a esse ponto. Aí quando aquele quadro está estatizado, a gente está bem-aventurado com aquela informação. Aquela informação nos bem-aventurou, o que significa? Nós estamos realizados, nós nos sentimos completados, nós nos sentimos puros, né? Nós nos sentimos tranquilizados, harmonizados, nos sentimos num estado de plenitude, de aventurança. Estou tranquilo com tudo aquilo, né? E sentido puro de ser. Então, ou seja, quando eu consegui tudo isso, quando eu consegui trazer isso, ótimo, a Sampranjñāta, sentido puro de ser. Então eu senti todo esse sentido puro, tudo o que eu estou buscando, tudo que eu estou tentando aprender sobre maçã, tudo que eu estou tentando aprender sobre aquilo lá, sentido puro de ser. Completo. Sinto-me completado. Tu está entendendo? Observa que somente o título, se você refletir, meditar sobre o título de tudo que nós estamos falando aqui, já traz informações praticamente para todo o ensinamento, não somente do Sutra, mas uma boa base de ensinamento do próprio yoga, da própria concentração, da própria contemplação, do próprio samadhi, né, do próprio samadhi dentro do yoga. Observe então que Sampranjñāta Samadhi, ou seja, o samadhi acompanhado dessa semente, né? Isso, samadhi acompanhado de semente, né? Sampranjñāta Samadhi, a semente, né, que acompanha para acompanhar o samadhi, para nós entrarmos no estado de êxtase, o sentido puro de ser, é acompanhado pelo raciocínio, a reflexão, bem-aventurança e sentido puro de ser. Observa que só ali já traz todas as orientações. Mas nós temos ainda todo isso aqui, né? Nós temos alguns gráficos aqui, vou estar mostrando para você depois. Nós temos tudo isso aqui só para poder trazer de orientações que o Time nos fornece para esclarecer muito mais o que esse sutra nos diz. Nós estamos concluindo o primeiro estágio aqui, né? Nós já estamos fechando e eu vou dar continuidade então no próximo estágio. Já é perceptível, nós já estamos vendo que já vamos precisar de uma terceira parte desse vídeo para poder trazer todas as orientações necessárias sobre o importante sutra que nós estamos observando, tá bom? Segura aí que já eu estarei de volta. Você não vai ouvir mais, né, aquele som de fundo que eu estava tentando colocar, um mantra, né, para harmonização, você não vai mais ouvir, porque eu já recebi uma notificação dos direitos autorais. É uma pena, né, porque não somente para embelezar o nosso material, o nosso vídeo, mas para também propagar, né, até mesmo utilizar-se do nosso próprio canal para fazer propaganda de uma música que não é nossa. Mas os direitos autorais vêm em cima e não nos permite utilizar a música, nós respeitamos da mesma forma. Segura aí que já eu estou de volta com você aqui em nosso canal. Bhurvesvaha Tetsavitur Viriyam Bhargo Dhiyo Nah Prachodayat. Bhurvesvaha Tetsavitur Viriyam Bhargo Dhiyo Nah Prachodayat. Perfeito, voltamos, né? Foi rapidaço, nós vamos dar continuidade aqui. Vamos à leitura então, tá, gente? Nós só lemos o título até então, vamos lá. O 1.17 e 1.18, que é os dois sutras que nós vamos observar agora, tratam de duas variedades de samadhi, chamadas Sampranjñāta Samadhi e Asampranjñāta Samadhi.
Antes de começarmos a comentar esses dois sutras importantes, é aconselhável que examinemos, de maneira geral, a natureza de Samadhi e o interrelacionamento dos diferentes tipos de estágios de Samadhi mencionados no Yoga Sutras. Isto tornará mais fácil para o estudante o manejo desse tema que é muito difícil. Embora fascinante, habilite-o a observar seus diferentes aspectos no que tange o verdadeiro relacionamento. Com bastante frequência, o tema Samadhi é analisado de maneira casual e desconexa, sem qualquer esforço no sentido de visualizar suas diferentes partes numa perspectiva correta. Como os sutras concernentes aos diferentes aspectos de Samadhi estão espalhados por diferentes partes dos Yoga Sutras, ajudará o estudante uma breve análise desses sutras. E esta breve análise foi feita aqui, indicando-se a ordem em que devem ser estudados. A maneira como o estudo Samadhi é tratado nos Yoga Sutras pode parecer ao estudante um tanto estranha. Entretanto, é bom que ele se lembre de que esses sutras pretendem prover de uma forma muito condensada todo o conhecimento essencial ao estudante avançado do yoga, e não servir como uma apresentação para o principiante que ainda deve aprender o ABC do assunto. Eis a razão porque Patanjali permite-se mergulhar numa discussão sobre os aspectos mais ocultos de Samadhi na primeira sessão e tratar dos diversos estágios de concentração que levam ao Samadhi na sessão 3. Esta maneira de tratar o tema complexo deve parecer muito confusa ao estudante moderno, para quem as condições de compreensão de qualquer assunto são tão facilitadas quanto possível. Assim, o assunto é novo para o estudante e suas ideias não são muito claras. Talvez seja melhor para ele direcionar o estudo dos sutras referentes a Samadhi no seguinte modo. Eu vou falar o seguinte modo. Por que já vem o timing nos advertindo sobre isso? Porque o tema Samadhi, aqui nós estamos dando uma introdução ao tema Samadhi. Nós estamos trazendo para você que o Samadhi são 4 estágios, precedido depois de mais alguns estágios que Nirbija Samadhi, que é o último pulo, mais um estágio em Nirbija Samadhi, que esse estágio, por ser mais um, ele também tem fragmentações dentro dele, ele também tem algumas fragmentações dentro dele. Então ele vem destacar para você, ele vem trazer um alerta, o timing, que você pode procurar já aqui, a partir desse momento. Eu vou estar te mostrando na tabela quais são os sutras que você vai procurar, que vão abordar todo o tema sobre Samadhi. E ele está explicando que esse tema aqui está chegando e muitas vezes traz uma grande confusão a muitos estudantes. Porque você está lendo sobre temas ainda que falam sobre esforço, nós estávamos lendo sobre temas que falam sobre renúncia, sobre desapego, que fala sobre os movimentos da mente, que fala sobre tudo isso, o que é o yoga e tal. Aí ele já entra nesse assunto, dos 4 estágios de Samadhi, que na abordagem do time ele preferiu utilizar-se de Samprajñāta em Asamprajñāta Samadhi. Ele resolveu abordar por esse tema para poder explicar o que é tudo isso. E aqui ele nos serve, então, eu vou aproximar para vocês essa tabela aqui. Você dá um pause no teu vídeo, ali dá um pause para você ler. Ele observa, ele fornece para essa tabela, para que essa tabela traz um resumo de tudo o que você precisa saber sobre especificamente Samadhi. Então ele está abordando aqui, ele está fazendo a abordagem aqui, ele diz assim, primeiro, os 3 estágios de meditação conduzindo a Samadhi. Aí ele cita que esses 3 estágios, eles estão na seção 3, do Sutra de número 1 ao Sutra de número 4. E eu pergunto para ti, pergunto quais são os 3 estágios de Samadhi? Concentração, contemplação e Samadhi. Tá? Só que lá dá minuciosamente as características de cada ponto. Você vai destrinchar eles e nós vamos chegar lá. Aqui 2, Samprajñāta e Asamprajñāta Samadhi. Aí ele cita
a seção 1, o Sutran de 17 e o Sutra de 18, que é o que nós estamos vendo agora. Tu observe que ele já está montando, ó, que os 3 estágios de meditação que conduzem a Samadhi são aqueles. Por isso que eu tive que fazer um introdutório. Por isso que eu fiz um introdutório, para também chegar a essa conclusão, para abordar esse tema para você. Ou tentei fazer um introdutório, né? Aqui falam 3. Por que eu falei eu tentei? Porque a gente não sabe se a gente teve sucesso. Mas eu acredito que eu tive sucesso. Eu acredito que você que vai ver essas imagens vai compreender. 3. O processo essencial envolvido em Sabhija Samadhi. Está na seção de número 1 no vídeo, no Sutra, melhor dizendo, de número 41. O que é o processo essencial envolvido em Sabhija? O que é Sabhija Samadhi? Eu falei agora que envolve 4 estágios, que eles são chamados de Sabhija porque a gente está usando uma semente, algo de Paktari. Quando nós passamos a Nirbija Samadhi, nós não usamos a tal semente, nós estamos usando, né, um outro método de meditação, que eu vou estar explicando mais adiante, eu poderia falar dele agora, mas não é o objetivo do vídeo, porque nós vamos estar usando outro método no qual o buscador quer conhecer-se a si mesmo. Não quer conhecer mais elementos de Paktari, ele já está preparado para conhecer-se a si mesmo. É o último mergulho, o pulo do gato. Mas para chegar, né, nós partir daqui e já chegar lá, nós não conseguimos. Nós precisamos desdobrar uns 4, tem que construir. Tem que começar a casa construindo o alicerce, depois vem, né, do alicerce você ergue as paredes, depois você bota o telhado e faz o acabamento. Aí quando a casa tiver tudo, aí você vai morar dentro da casa. Você entende? Tem vários estágios. E ele fala aqui, ó, as diferentes fases de Sabhija Samadhi, do Sutran da seção 1, do Sutran 42 ao 50, olha quantos eles falam aqui as diferentes fases, essas fases, Vitarka, Vikara, Ananda e Asmita. Essas seriam as diferentes fases. Tá? Nós vamos estar falando delas mais adiante, detalhadamente para você, ou as informações que Patanjali nos fornece, que Taine nos trouxe. Agora daqui, ó, quinto, ó, a técnica de Nirbija Samadhi. Ó, Nirbija Samadhi, Samadhi sem semente, Esse Samadhi é mais avançado. Aí fala, ó, seção 1, aforismo ou Sutran 51, ali dá uma pincelada do que é. Ó, depois, seção 3, Sutran de número 8, seção 4, Sutrans de 26 a 29. Então a gente vai estar construindo tudo isso mediante assistindo vídeos. Daqui a pouco os outros vídeos vão ficar até mais fáceis de ser explicados, porque nós estamos dando muita base de informações agora, os outros ficam muito simples. E sexto, os 3 tipos de transformações envolvidas em Samadhi. Seção 3, Sutrans de número 9 a 12. É os 3 tipos de transformações. Aí fala, né, a eliminação dos desejos, a transformação é a Vairagya, né, que é a renúncia, desapego, a superação dos gunas e entrar no fase, né, da eliminação da própria roda de Sansara. Aquebrenta-se, né? Termina-se o próprio ciclo de nascimentos e mortes, elimina-se, não pode-se mais gerar karmas. Seriam praticamente, né, os 3 tipos de transformações. É algo, para ter uma noção, é liberdade do... Eu vou usar assim, tá? Eu vou usar para tentar ser mais prático. Talvez lá quando nós chegarmos lá vai ser mais detalhado. Libertação da roda de Sansara, dos nascimentos e mortes, do ciclo, autodomínio dos desejos. Se não me falha a memória, essas, tá? Eu não estou bem lembrado disso, mas não me falha a memória disso. É a liberdade dos desejos, que é a Vairagya ou Vairagya, né? Vairagya. E a realização, o conhecimento. Se não me falha a memória, é isso. Eu estou meio confuso agora referente a esses 3 pontos. Faz muito tempo que eu não vou até lá. Eu estou muito detido aqui para estar me alimentando com informações para poder estar fazendo os vídeos do canal. Vai fazer algum tempo que eu não vou até lá. Mas eu dou uma pincelada, darei uma pincelada e poderei trazer, né, informações. A gente pode fazer isso agora, não demoraria tempo não. Só para não ficar no ar, porque eu também fiquei confuso. É de 9 a 12, né? Aqui, 9 a 12. Fala do estágio de Nirodha. É aquela transformação da mente que está
Tá, o estágio de Niroda é a transformação de Niroda. Ah, tá, gente. Então, olha, desculpe que eu falei, tá? Aqui fala da impressão repetida. Samadhi é aquela transformação que consiste no desaparecimento das distorções, né? Que é a contemplação. Assim que o objeto estiver na mente, desaparece, isso, tá certo. É os três, agora eu compreendi. Já, gente, desculpa, o que eu falei anteriormente, vocês deletem, me perdoem, tá? Aí eu compreendi o que significa esses três estágios de transformação, não é estágio de realização, transformação, né? É como no momento de concentração, depois você vai para a contemplação, como é as três desdobramentos que dá para Samadhi, né? Os três desdobramentos, as três características que ocorrem para chegar lá, tá certo? Perdoe-me, tá? Perdoe-me, nós somos suscetíveis a erros, somos estudantes, agora nós conseguimos entender. Aí tá falando Niroda, que é o adentrar, aí fala da impressão remanescente, né? Fala muito bem daquilo lá, vai explicar bem aquilo, e depois sim, né? O objeto daí, o objeto ficaria livre, né? De qualquer coisa, aí nós temos... Deve ser mais ou menos isso. Mas a gente vai estar chegando lá e nós vamos estar tendo a oportunidade disso. Eu sei que ficou espúrio, perdoe-me, né? Sou suscetível a erro. Pegando o gancho de novo. Então, isso aqui vem trazer, através do time, um resumo de como você vai fazer para poder conhecer especificamente o que é o Samadhi. Né? Especificamente sobre Samadhi. Então, você tem esses acessos, você que tiver teu livro já pode ler isso, e você vai ter um vislumbre do que é o Samadhi. Aqui nós estamos observando, então, sobre o Asampranjñata Samadhi, que é o que eu falei para vocês, né? Quando o objeto contemplou atentamente, o objeto está ali, a semente está ali, e aí você vai para a Asampranjñata, que é o abandono dessa semente, para poder passar o primeiro estágio de Samadhi. Transpassar o primeiro estágio de Samadhi. Né? Lembrando que quando você conseguiu a contemplação vívida já está ali, né? Já dá para se dizer que Samadhi já está iniciando. Deixa eu continuar aqui para não ficar mais confuso, né, sobre o meu alicerce de explicação. Eu vou continuar a leitura aqui então, tá? Em geral, continuando agora, Samadhi pode ser definido como um mergulho nas camadas mais profundas da consciência de quem esteja operando através dos diferentes graus da mente. Qual é os graus da mente? Vitarka, Vikara, Ananda e Asmita. Tá? Esses são os graus da mente. Que é os mesmos graus de gunas, tá? Dos gunas. Tu entende? É correlacionado. Os corpos são correlacionados com os estágios de Paktri. Depois você vai entender um pouco mais sobre isso. A consciência é um aspecto da realidade última em manifestação, e sua expressão depende do grau específico da mente através do qual esteja atuando. Então, ou seja, a consciência, ela é um aspecto de uma realidade última em manifestação. Ela é vamos dizer assim, é o tudo que permeia o universo. Ela já é o que quer se tornar ser. Ela é o que quer se tornar ser. Mas ela estaria absorvida, ela estaria envolvida em Paktri através dos corpos materiais, dos agregados dos planos físicos que nós adquirimos, os corpos de cada um dos planos físicos, e esse corpo aqui é o corpo físico deste plano que nós estamos vivendo hoje, e que cada invólucro que a consciência permeia, ela decresce, ela perde a sua sensibilidade. E há um processo chamado Kleshas, que nós vamos estar vendo lá na seção 2, que traz, além da consciência estar estar se manifestando através desse corpo, há uma simbiose, uma troca que faz nós sentirmos que somos aquele próprio corpo e que somos aquilo que estamos vivenciando. Há um maya, uma ilusão, uma prisão, por assim dizer, nesse sentido. Então aqui está nos advertindo sobre isso. Uma última manifestação e expressão, lá em cima no alto, autorrealização, que depende do grau específico da mente.
através do qual ela esteja atuando. Ou seja, depende do grau que nós estamos atuando em nossa consciência para definir o aspecto que nós estamos. Né? Dizendo assim, a consciência é um aspecto de uma realidade última em manifestação. E a sua expressão depende de um grau específico da mente através do qual ela esteja atuando. Aqui fala, quanto mais grosseiro, quanto mais decaímos, mais grosseiro é o meio, mais limitada é a expressão. Então ela está nos dizendo que a culminação da limitada expressão é onde nós nos encontramos. A consciência é muito limitada e ela passa a ter uma identidade, ou ela passa a ser praticamente dirigida pela a vida que ela atribui aos próprios corpos envolvidos. Além de iluminar esses corpos passam a ter uma semivida, uma autovida, e isso ela limita as expressões da consciência. A consciência fica nos planos lá atrás. Em sua realidade última é a liberdade de tudo isso. Tu entende? Então quando as pessoas falam assim, o eu superior, você não é esse eu, você é o eu superior, significa que esta personalidade aqui é simplesmente alimentada pela verdadeira consciência que está em mim. Ela que me ilumina, ela que traz para mim, eu vou usar um exemplo muito bobo que apareceu na minha mente, é como se fosse a energia elétrica a realidade última, mas que quando ela alimenta, eu vou usar o nome de uma ferramenta, eu vou usar a lâmpada, quando alimenta a lâmpada parece que está viva, né? A sensação dá que nós olhamos e vemos, a lâmpada está viva, mas na realidade não é a energia elétrica que faz a lâmpada se despertar, mas a lâmpada parece que tem vida, mas não é a lâmpada que tem vida. Não é a lâmpada que tem vida, a lâmpada está sendo alimentada, aquilo é a expressão do alimento que ela está recebendo, ela está se expressando daquela forma. Isso gera uma limitação, porque a própria energia elétrica, nesse exemplo, ao fundir-se com a lâmpada, ela não se reconhece mais como energia elétrica, ela acha que é a própria lâmpada, e a lâmpada faz com que se torne um corpo, né, se torne um algo, se torne aquilo vívido. E a energia elétrica, ela se dispersa ali e perde-se a sua verdadeira essência, a sua realidade de energia elétrica. Eu acho que eu consegui fazer você entender. Eu tenho outro exemplo. É como se a energia elétrica alimentasse uma batedeira ou uma furadeira. Eu usei dois exemplos, um feminino e um masculino. Uma batedeira, aquelas batedeiras, né, orbital que as mulheres usam em casa. E eu usei uma furadeira, algo que homens usam, né, para ter dois exemplos distintos. Quando a energia elétrica dá vida àquilo, dá a sensação que a furadeira tem vida, que a furadeira é viva, né? E dá a sensação que a batedeira é viva. Mas na realidade, elas não são vivas, elas estão recebendo uma alimentação da energia elétrica que a faz parecer vida. Só que a própria alimentação, nesse exemplo, não é a realidade, mas nesse exemplo, quando a energia elétrica entra e faz ter vida, aquela própria vida se autoexiste, ela se autodenomina, ela se autopressente, ela se autovira, vamos dizer assim, um ser. E ela se assenhora-se de uma consciência. Assenhora-se de todo aquele exemplo, ela tem consciência do seu trabalho, ela tem consciência que ela está furando, ela tem consciência de furar, tem consciência da broca, ela sente dor daquilo, ela tem toda a vividez daquilo. Ela se acha que é um ser vivo, algo vívido preso àquilo. Mas na realidade é apenas a consciência maior, a eletricidade que anima. Assim somos nós. Tomara que eu tenha conseguido trazer para você essa essência. Continuando. Da mesma forma que a progressiva evolução, aí você viu, evoluir-se, imagine aquela furadeira, aquela batedeira, evoluir de novo, descobrir, vou saber que eu não sou a furadeira, ver que eu não sou aquelas peças que fazem funcionar, eu não sou o motor, eu sou energia elétrica, eu sou o tudo que faz a verdadeira evolução da consciência na matéria, desdobrando-se, impõe-lhe crescentes limitações. Eu vou ler de novo, desde o começo. A consciência é um aspecto da realidade última em manifestação e expressão. Depende do grau específico da mente através do qual ela esteja atuando. Quanto mais grosseiro é o meio, mais limitada é a sua expressão. Aqui ela está fazendo de cima para baixo, né? E eu estava retrocedendo de baixo para cima. Então, de cima para baixo. Da mesma forma que a progressiva evolução da consciência é involução, ela vindo de cima e evoluindo dentro dos veículos. Faça a mentalização do caso da furadeira e da batedeira, entrando a luz.
aí gira o motor gira as engrenagens fazem da vida aquela batedeira, né? A progressiva involução para fins do seu desdobramento impõe crescentes limitações. Cada vez mais geram-se limitações. A energia elétrica, que é a verdadeira realidade, perde-se em tudo isso. É isso que acontece em nós. A nossa consciência começa a alimentar os nossos corpos, a nossa consciência começa a fazer os nossos corpos se ativarem e ela perde-se, ela funde-se, ela gera-se limitações. Tá? Então diz assim agora, os diferentes estágios de Samadhi representam o inverso. A liberação progressiva da consciência em relação a essas limitações que se encontram envolvida, sendo Kaivalya ou Kaivalya, né? Eu digo isso porque eu não sei dizer esse termo em sânscrito corretamente. O estado em que ela novamente funciona em perfeita liberdade. Compreendeu? A consciência vai descendo, né? Ou energia elétrica, naquele exemplo, ilumina, aciona o motor aciona as engrenagens que dá vida a toda aquela batedeira, parece que a batedeira está viva ou a furadeira está viva furando, né? E isso gera-se involuções, cada estágio. Aí retrocedendo, nesse exemplo que não é um exemplo claro, mas é só um exemplo, retrocedendo, cada vez mais que se retrocede, mais a pureza da energia elétrica vai aparecendo, que seria, nesse exemplo, a realidade última. Só para o pessoal ter um exemplo concreto, tá? Então, esse estágio de Kaivalya é um estado de perfeita liberdade. Perfeita liberdade. No momento que a energia elétrica entende que a energia elétrica ela não é aquele material limitado. Eu não sou isso, eu sou a realidade última. Eu sou a realidade que faz funcionar aquilo. Mesma coisa a nossa consciência. Nós somos uma realidade ulterna que faz todos esses corpos existirem, funcionarem. Né? Exemplo, eu não sou, em última escala, o meu corpo. Eu faço o meu corpo funcionar. Eu não sou coração, eu não sou pulmão, eu não sou perna, eu não sou braço, eu não sou isso. Mas a minha consciência habitando com os corpos de cada mundo, faz eu dar vida a esses corpos e faz eu existir o eu inferior, a personalidade. Tá entendendo? Acho que eu consegui explicar para você. Com a consciência funcionando em diferentes níveis e em diferentes graus da mente, Vitarka, Vikara, Ananda e Asmita, né? Nós já vamos entender o que eles significam, o nome deles, bem tranquilo, vai ter vídeos explicando sobre isso, tá? Através de diversos mecanismos chamados de veículos ou koshas. O que são os veículos? Aí entra o veículo, eu vou dar um exemplo aqui, corpo astral, corpo causal, corpo búdico, corpo átmico, aí vai entrando os corpos. Então cada corpo, para cada estágio nós temos um corpo. Vitarka nós temos o corpo, Vikara nós temos o corpo, Ananda nós temos o corpo, que é o búdico, né? E Asmita, que é o átmico, nós temos o corpo. Então nós temos um corpo para cada um deles. Então nós temos um corpo de estados de emoções, um corpo do mental inferior, o corpo do sistema búdico, o corpo tal, tá entendendo? Nós temos os corpos até chegar à consciência pura. A consciência pura é um grau que nós não conseguimos nem definir, tá? Através dos mecanismos chamados de veículos ou koshas, tá? Sua liberação progressiva das limitações pode ser encarada sobre outro ponto de vista. Pode ser considerada por um exemplo. Vai vir um exemplo aqui. Sua retirada por exemplo, sua retirada de um veículo para outro mais sutil. Então, entende-se aqui que ele quer dizer que nós vamos retraindo-se ou elevando-se, né, dentro dos nossos próprios veículos. Mas quando a consciência ela atinge o outro veículo, aí ela começa a ter a capacidade daquele veículo de entender aquele mundo de pacto que ela se encontra. Que na verdade é esse mesmo mundo, mas só que são fragmentações, diferenciações desse mundo, libertações de consciência, né? Seguindo aqui, cada veículo tem suas próprias funções e limitações, mas as funções tornam-se mais abrangentes e as limitações mais tênues, à medida que a matéria que compõe o veículo torna-se cada vez mais refinada. Então, ou seja, eu estou nas limitações do corpo, eu estou aqui atuando com o veículo corpóreo, então tem todas as limitações que o corpo me inflige
a um estado. Quando eu estiver com a consciência minha atuando puramente, né, conseguir abstrair-me do corpo e a mente conseguir entrar no outro estágio, né, num estágio seguinte, eu estarei nas limitações daquele corpo, apesar que são, né, frente ao que eu estou passando agora, é um grau muito elevado. Eu vou estar elevando-me, mas mesmo assim elevando-me, eu estarei nas limitações daquele corpo. Quando eu passar a outro estágio, eu estarei ainda, né, apesar de toda a liberdade que eu vou ter, eu vou estar na limitação daquele corpo, até eu conseguir passar todos os corpos, destruindo-os, esse destruindo-os tu bota entre aspas, que não é destruir de matá-los, né, de exterminá-los, mas é de transcendê-los, aí eu vou estar na realidade suprema, tá? Ó, a progressiva retirada da consciência nesse processo que se chama Samadhi, para veículos cada vez mais sutis, é representada no diagrama dos estágios de Samadhi. Eu já vou mostrar esse diagrama mais à frente. O diagrama suficientemente autoexplicativo, mas não pode ser compreendido em sua totalidade quando tiverem sido estudados mas só poderá ser compreendido em sua totalidade quando tiverem sido estudados detalhadamente os diferentes aspectos de Samadhi. Eu percebo que você já sabe tudo isso, você já sabe os diferentes aspectos de Samadhi, porque nós falamos nesses introdutórios. Eu vou parar a leitura por aqui. Observa que a gente falou só o que aí, ó. Nós falamos uma página apenas, e nós estamos encerrando mais uma parte desse vídeo, tá, gente? Talvez tenha ficado um pouco confuso, eu sei, eu peço perdão, por isso que eu preferi fazer os introdutórios, porque a gente precisa disso aqui, ó. Raciocínio, reflexão e bem-aventurança para chegar ao sentido puro de ser. Eu percebo que a leitura ela fica muito espúria, né? Parece que sem sentido, sem direção, frente ao que quer ser dito aqui. No próximo vídeo a gente vai dar sequência então ao primeiro aspecto de Samadhi, né? A gente vai entrar nesse assunto que é Sapranjñāta e Sampranjñāta Samadhi, né? No que ele quer passar aqui, o time quer nos passar, mas que eu já expliquei para você o que é em miúdos, só que ele vai falar com termos técnicos para você, e aí nós vamos dar sequência. Então nós vamos fazer a parte 3, né? Talvez também parte 4, eu não sei, vou tentar ser mais resumido da outra vez, mas espero que você esteja acompanhando. Quando nós fazermos esse vídeo, né, tivermos com as partes prontas, eu recomendo você que assista todas as partes íntegras, faça um esforço e assista a parte 1, parte 2 e parte 3 e talvez a parte 4, para você se assenhorar de todo esse conhecimento amplo, tá? Muito obrigado a você que acompanha sempre os nossos vídeos e para você, namastê.